Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Bem, na aula de hoje, nós vamos dar uma sequência aqui no capítulo 41, certo? Que fala sobre a condução de eletricidade, sobre o comportamento dos condutores, dos isolantes e dos semicondutores, tá? Um assunto muito interessante e muito importante para o curso de vocês, né? Então, ao longo desse capítulo, nós vamos explorar, né, esses tópicos aqui em especial, tá? Falar das propriedades dos sólidos, dos níveis de energia de um sólido cristalino, como é que as bandas se formam, né? Qual a caracterização dos isolantes, dos metais, dos semicondutores, o que acontece com um semicondutor quando ele é dopado, qual o comportamento de uma junção PN, né? Falar de final da aplicação dessas junções PNs, do diodo retificador, do diodo emissor de luz e do transistor, ok? Então esses são basicamente os tópicos bem sucintos da aula de hoje, tá? Então, obviamente, vocês já sabem lá das aulas de Física 3 que materiais condutores, eles podem ser classificados, ou melhor, podem ser caracterizados por meio da resistividade elétrica, né? Esse Rho, que é basicamente proporcional à dificuldade que os elétrons têm em atravessar esse material, né? A unidade de medida da resistividade é ohm vezes metro, tá? Só que essa resistividade, ela carrega uma informação especial quando ela é monitorada em termos da temperatura, tá certo? Ela nem sempre é uma reta, né? Uma reta que você pensaria aí num comportamento linear com a temperatura, né? O que a gente vê é que alguns materiais possuem uma inclinação dessa curva, tá? Positiva ou negativa. Isso implica que a resistência pode diminuir com o aumento da temperatura ou aumentar com o aumento da temperatura, tá? Na grande maioria dos metais, tá? A resistividade aumenta com a temperatura, tá? Nos isolantes, a resistividade é extremamente alta. Então, o que diferencia metais condutores de isolantes é a resistividade, né, ser alta ou baixíssima, né? Então, note que resistividade aqui de um isolante, típicos isolantes vidro, quartzo, ó, é de 10 a 10 ou 10 a 14, 10 a 16 ohm vezes metro, né? Enquanto que nos metais tipicamente condutores, aqui, ó, você tem resistividades da ordem de 10 a menos 8, certo? Então, agora essa classe intermediária aqui, que tem uma resistividade que é um pouco maior do que as dos condutores, mas também menor do que as dos isolantes, denominadas semicondutores, ela pode apresentar esse comportamento aqui, que é um comportamento em que a resistividade diminui com o aumento da temperatura. É isso que esse sinal de negativo está me falando aqui no coeficiente de temperatura, coeficiente angular. Quando ela é negativo, significa que a reta é inclinada para baixo, né? Então, essa é uma característica típica dos semicondutores, apresentar coeficiente de temperatura da resistividade negativo, né? Não é uma regra geral, mas é um indicativo de que se o material apresenta aí essa característica, ele está apresentando um comportamento semicondutor, certo? Ao longo do capítulo nós vamos ver o porquê que ora o comportamento é positivo e ora é negativo desse coeficiente de temperatura, tá?
certo? Eu vou deixar para discutir lá mais para frente, quando a gente já tiver mais consolidado com os argumentos ainda, tá? Das propriedades notórias dos sólidos, a primeira delas que eu poderia falar é da rede cristalina. Sólidos, de uma maneira geral, né, sólidos condutores, eles se organizam, os átomos se organizam de modo a formar uma rede cristalina, tá? E essa organização leva a alguns apontamentos, tá? Eu poderia dizer aqui de vários exemplos, né, que nem, por exemplo, essa organização aqui é chamada de FCC, tá? Ela é uma organização cúbica de face centrada, FCC. Face Centered Cubic, FCC, né? Então, essa daqui, ó, essa é uma célula unitária da estrutura do diamante, se eu não me engano, tá? Se não me falha a memória, tá? Enfim, né? Quando você tem um átomo muito longe do outro átomo, é natural você imaginar que exista uma organização entre os níveis de energia. Começa a empilhar elétrons no nível 1s, depois passa para o 2s, depois passa para o 2p, depois para o 3s, daí para o 3p, daí para o 3d, daí para o 4s, como é esse caso aqui, né? Só que conforme você vai aproximando um átomo do outro átomo, vai gerando a necessidade de diferenciar levemente os níveis de energia desse átomo para esse átomo aqui. Por que que isso acontece? Porque os elétrons, bem como os prótons, são férmions. E não existe a possibilidade de você empilhar férmions com a mesma energia. Eles precisam se diferenciar uns dos outros, seja por meio dos números quânticos que influenciam diretamente a energia de cada nível. Então, o que acontece é que cada orbital desse, né, cada estado desse de energia aqui, ó, vai começar a se diferenciar de um átomo para o outro. Então, por exemplo, o estado 1s não vai ser mais um estado 1s, vai ser uma banda 1s, porque entre os átomos de mais baixa energia e os átomos de mais alta energia, haverão níveis muito próximos uns dos outros que vão diferenciar um átomo do outro. Essas bandas podem crescer em extensão quanto mais átomos próximos dos outros tiver, certo? Tá? Então, veja bem, quando você tem um átomo isolado, você só consegue monitorar os níveis de energia daquele átomo. Mas quando eles começam a se aproximar, cada nível de energia vira uma banda. E entre o começo e o final da banda, haverá uma energia, quase que um contínuo de energias permitidas para que as partículas se acomodem nesses níveis, certo? Então, olhe só, para uma amostra com N igual a 10 a 24 átomos, os níveis de energia no interior da banda estão muito próximos, esses níveis aqui. E sendo assim, podemos considerar que a banda é praticamente contínua.
Ok, pessoal? Dando sequência, então, devemos agora quantificar ou melhorar a compreensão sobre o que é um isolante e o que é um condutor. Ok? Vamos começar com os isolantes. Tá? Imaginem a seguinte situação. Você tem um material que começou a preencher os níveis de energia com população de elétrons, né? Tá certo? Então você preencheu o primeiro nível de energia, o segundo nível de energia e chegou aqui no final, no último nível de energia que você estava preenchendo. Esse nível de energia que você está preenchendo é também conhecido como banda de valência, certo? O nível de energia logo a seguir seria a banda de condução, certo? No caso dos isolantes, está vazio. Todos os elétrons conseguiram ser acomodados aqui na banda de valência, certo? Então, para que ocorra condução num material isolante, você precisa que ele seja submetido a uma energia muito grande, de modo a fazer com que elétrons migrem da banda de valência para a banda de condução. Ok, pessoal? Então, olhe só. Para o diamante, temos que a energia entre a banda de valência e a banda de condução, também conhecida como energia de gap, né? Que é essa diferença entre esses dois níveis de energia, tá? É de 5,5 elétron-volts, ou seja, 140 vezes maior que a energia térmica dos elétrons à temperatura ambiente. Então, se você esperasse que, com base na temperatura, na energia da temperatura ambiente, elétrons pudessem saltar da banda de valência para a banda de condução, tá? Note que eles precisariam ter 140 vezes mais energia térmica para conseguir fazer esse salto, certo? Então, embora pareça uma energia pequena, 5,5 elétron-volts, para se fazer esse salto, você precisa tornar, por exemplo, quando elétrons vão saltar daqui da banda de valência para a banda de condução, necessariamente você vai estar tornando o seu isolante um condutor. Obviamente, essa condição vai gerar muito calor, possivelmente vai deteriorar sua amostra, tá certo? Que é mais ou menos o que acontece quando você tem um raio caindo numa fiação elétrica, por exemplo, né? O que você percebe é que a isolação da sua fiação elétrica derrete, ou as partes isolantes normalmente não suportam essa energia toda fluindo, né? Então ocorre a migração de elétrons da banda de valência para a banda de condução. Isso faz com que momentaneamente o seu material isolante passe a conduzir, só que isso também gera um calor absurdamente alto, fazendo com que o próprio material se deteriore. Certo, pessoal? Certo. Então, vamos passar primeiro para a próxima slide para finalizar isso daqui. Ou melhor, aqui, ó. Como é que vocês acham que você calcula a questão da ocupação dos níveis de energia? É possível calcular ela, né? Tá certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui, tá?
só para a gente entender melhor como é que poderia ser feito o cálculo dessa situação. Ó, estime qual a probabilidade de um elétron que popule o último nível de energia da última banda ocupada, sofra uma transição e passe a ocupar o primeiro nível da primeira banda de energia ocupada. Suponha que a temperatura seja ambiente e que o material seja diamante com diferença de energia entre as bandas de valência de condução de 5,5 elétron-volts. Então, essa equação permite que calculemos, por exemplo, a relação entre estados do nível de energia X para estados com nível de energia inicial, nesse caso, né? Tá certo? Ou que uma partícula sofra a transição do estado de energia X para o estado fundamental, nesse caso, né? Ou para o estado de energia inicial que é delimitado no problema. Como eu sei a diferença de energia entre a banda de condução e o primeiro nível de energia da banda desocupada, certo? Como é que eu sei essa variação de energia que vale 5,5 elétron-volts, que eu tenho que converter para joules, né? Eu posso fazer essa razão, que é basicamente a probabilidade, né, certo? De que o elétron faça essa transição, de que ele passe a popular esse nível de energia. Então, nesse sentido, tenho aqui a razão de Nx por N0, né? Esse daqui basicamente é o ΔE, a variação de energia que eu tenho, e essa é a temperatura, que é a temperatura ambiente. Nesse caso é 300 Kelvin, né? Temperatura ambiente. Beleza? Então, eu tenho que notar que não é um ΔT. Não posso colocar em Celsius, não. Tem que colocar a temperatura na escala do SI, em Kelvin. Então, eu faço essa equação. Primeiro, converto a energia para joules, tá? Que é 8,81 vezes 10 a menos 19, equivale a esse valor aqui. A constante de Boltzmann eu sei, é 1,38 vezes 10 a menos 23, e a temperatura é de 300 Kelvin. Então, esse expoente gera um valor de aproximadamente menos 213, tá? E eu tenho que essa é a minha probabilidade, ou seja, uma probabilidade infinitamente pequena praticamente, né? Dá uma olhada, de 10 a menos 93, né? Certo, pessoal? Como previsto pela literatura, né? No slide anterior. Então, dando sequência, um conceito muito importante é o conceito da energia de Fermi. Alguém de vocês sabe o que é a energia de Fermi? Eu não. A energia de Fermi é um conceito usado para explicar a condução da corrente elétrica em metais, em condutores, em materiais condutores. Então vamos lá. Imagine primeiramente que seu material está a temperatura de 0 Kelvin. O que isso implica? Implica que todos os estados de baixa energia estão ocupados. É isso que implica. Então você começa lá a empilhar elétrons na banda 1s, depois na banda 2s e assim por diante, até que você chega na última banda, na banda de condução, tá? Essa banda de condução ou de valência, nesse caso, são sinônimos para esse caso, né? Porque a última banda preenchida é a banda de valência
E também, nesse caso, vai ser a banda de condução. São sinônimos, né? Para esse caso. Então, quando você está preenchendo essa banda, tá? O que acontece? Você percebe que ela fica parcialmente preenchida. Os elétrons não conseguem preencher ela como um todo. Então, qualquer variação de energia permite com que elétrons possam migrar para um estado levemente acima, que por sua vez passar para os elétrons, para os átomos vizinhos, tá? Então, por menor que seja a energia que você forneça para a sua amostra, por menor que seja a sua diferença de potencial, surge uma corrente elétrica, porque os elétrons vão ser bombeados para um estado desocupado, né, que é logo acima está em um estado desocupado, e esse estado desocupado vai servir de trampolim para esse elétron passar de um átomo para o outro, realizando a condução. Ok, pessoal? Ok. Dúvidas? Então, quando você tem estados parcialmente preenchidos, como é esse caso aqui, né? Isso já implica de que nesse tipo de material você tem uma facilidade de transferir elétrons de um átomo para o outro, ou seja, esse é um candidato a ser condutor, esse tipo de material, né? Certo? Agora, uma pergunta importante é o seguinte: quando eu realizar essa pergunta aqui, ó, por exemplo, ó, quantos elétrons possui a banda de condução? Que é essa última banda aqui, certo? Então, o número de elétrons de condução de uma amostra é igual ao número de átomos da amostra vezes o número de elétrons de valência por átomo, né? Então, esse Nzinho, número de átomos de condução, basicamente número de átomos de condução da amostra dividido pelo volume, certo? É Nzão dividido por Nzinho, é esse Nzão dividido por Nzinho. Então, eu posso facilmente calcular, na verdade, em Física 3 a gente já faz esse cálculo, né? É simples, né? Mas é uma maneira inicial de começar a propor esses cálculos, né? De quantos elétrons ou quantos portadores de carga participam dessa condução. Na teoria, basicamente é a massa específica vezes o volume dividido pela massa molar, né? Certo? Essa seria a equação que nortearia aqui esse tipo de comportamento. Vamos fazer um exemplo aqui só para a gente ver. Ó. Quantos elétrons de condução existem em um cubo de magnésio com volume de 2 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos? Né? Detalhe que os átomos de magnésio são divalentes. Cada átomo tem 2 elétrons de valência. Isso é importante saber, né? Então, como calcular o número de átomos? Ó, o número de átomos é a massa do material dividido pela massa molar dividido pelo número de Avogadro. Né? Então, a massa do material, basicamente, é a densidade vezes o volume. Né? Então, nesse cenário, eu tenho do item A 8,61 vezes 10 a 22 átomos nesse volume aqui de magnésio. Agora, considerando que
Esse seria o número de átomos que eu tenho, né? Considerando que para cada átomo eu tenho 2 elétrons, então eu multiplico esse valor por 2, certo? Sim. Aí eu vou ter a resposta final, né? Que é 1,72 vezes 10 a 23 elétrons nesse volume de magnésio aqui. Ok? Dúvida, pessoal? Então agora vamos falar de um jeito um pouco mais preciso de calcular essa ocupação de estados, tá? Ou a disponibilidade de estados quânticos existentes num determinado volume de uma amostra, tá? Certo? Essa é uma maneira de calcular o número de portadores, mas é uma aproximação inicial. Vamos ver agora um negócio um pouco mais preciso, tá? Bem, primeiramente eu vou falar da densidade de estados disponíveis para serem populados, tá? Então, quando você tem um átomo, né, ou melhor, uma amostra, tá? Você muitas vezes gostaria de saber quantos estados disponíveis eu tenho nessa amostra para serem ocupados. É meio complicado de responder essa pergunta, né? Mas a gente pode entender que existem variáveis físicas que conseguem nos auxiliar a entender melhor. Então, essa função NE é uma delas, tá? Que é a densidade de estados. Ela foi verificada que ela segue essa equação aqui, tá? 8 raiz de 2 π m elevado a 3 meios, dividido por h, que é a constante de Planck ao cubo, vezes raiz quadrada da energia de cada estado, né? Então, se você tem uma variação de energia, por exemplo, entre 4 e 6, quantos estados existem aí? Basta você pegar essa NE e calcular essa área abaixo da curva, tá? Se sua variação de nível de energia for bem pequenininha, então, na verdade, vai ser a área de um retângulo que você vai ter, que você vai poder aproximar, tá? Quando a sua área começa a ser um pouco maior, né, a sua variação de energia um pouco maior, você precisa integrar essa densidade de estados em função da temperatura, de um estado inicial de energia até um estado final de energia, certo? Mas de uma maneira geral, nós vamos falar de intervalinhos pequenos, então um simples cálculo de área resolve, né, com o valor médio aqui da densidade de energia. E para tanto, nós vamos aí fazer esse exemplo, só para vocês terem uma ideia aqui, ó. Com base na figura abaixo, determine o número de estados por elétron-volt na energia de 7 elétron-volts para uma amostra com 2 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos. Então, o número de estados por elétron-volt, basicamente, tá? Pode ser calculado dessa maneira. Se você pegar o volume e multiplicar pela densidade de estados, tá? Então, essa densidade de estados, quando eu olho para 7 elétron-volts, eu tenho essa equação aqui. A massa é a massa do elétron, H constante de Planck, a energia de 7 elétron-volts convertida no SI. Tem que lembrar isso. Preciso converter esse valor para o SI, tá bom? Então, o que eu tenho é 1,8 vezes 10 a 28 elétron-volts
por metro cúbico. Essa é a minha densidade de energia por metro cúbico. Obviamente, quanto mais volume, tá? Maior tem que ser a densidade de estados, perdão, né? Então, o número de estados por elétron-volt, tá? Eu preciso multiplicar essa densidade de estados pelo volume, né? Certo? Pelo volume aqui. Então, eu tenho volume, multiplicando esse valor por esse. Obviamente, eu chego aqui no meu número de estados por elétron-volt, que é o primeiro item, certo? Simples assim. O segundo item é determinar o número de estados em um pequeno intervalo de energia ΔE de 3 vezes 10 a menos 3 elétron-volts com centro em 7 elétron-volts. Então, basta eu multiplicar por essa variação de energia aqui, que eu vou chegar no valor do número de estados, né? Que é 1,1 vezes 10 a menos 17, a 17 estados, perdão. 1,1 vezes 10 a 17 estados. Um número bem grandão, né? Note que qualquer amostra, por mais pequena que ela seja, já representa um número grande de estados. Agora, veja, antes eu estava falando de densidade de estados. Se estavam ocupados ou não, não sei. Mas é essa população que poderia ser acomodada nesses estados, né? Nesse estado, basicamente aí com 7 elétron-volts, né? Certo? Para essa amostra com esse volume. Então, agora eu vou citar para vocês o que acontece com os estados quando você ocupa eles em função da temperatura. Certo? Para isso eu vou usar como norte essa minha pergunta. Qual é a probabilidade de um nível de energia E esteja ocupado por um elétron? Então eu tenho a densidade de energias, eu quero saber se esse nível está ou não ocupado por um elétron. Se eu estou na temperatura 0 Kelvin, necessariamente todos os níveis abaixo da energia de Fermi estão ocupados e todos os níveis acima da energia de Fermi estão vagos. Então a energia de Fermi é um divisor de águas. Para baixo da energia todos os níveis estão ocupados e para cima da energia todos estão vagos. Mas quando eu aumento a temperatura, vou para 1000 graus, por exemplo, alguns níveis abaixo da energia de Fermi passam a estar desocupados e essa energia térmica fez com que esses elétrons aqui passassem a popular os níveis de energia levemente acima da energia de Fermi. Então, essa probabilidade de ocupação pode ser descrita dessa maneira. Segue uma estatística de Fermi-Dirac, né? Certo? Então, a probabilidade de um nível de energia E estar ocupado ou não é basicamente 1 sobre a exponencial, isso é exponencial, da energia que você está monitorando menos a energia de Fermi, dividido por kT. Isso vai depender da temperatura, tá vendo? Mais 1. Tá? Esse 1 não está no expoente, ele está fora, né? Então, nesse exemplo aqui, ó, qual é a probabilidade de um estado quântico com energia de 0,1 elétron-volts
maior que a energia de Fermi esteja ocupado por um elétron. A temperatura da amostra é de 800 Kelvin. Então, eu tenho a energia de Fermi e eu quero 0,1 elétron-volts maior que a energia de Fermi. Então, é fácil de ver. E menos a energia de Fermi vai ser 0,1 elétron-volts. Eu tenho que, basicamente, converter essa energia para joules. E isso eu faço substituindo a carga elementar aqui no valor de E. Então, é 0,1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Isso é a energia menos a energia de Fermi em joules. Dividido por kT. K, constante de Boltzmann, temperatura 800 Kelvin, mais 1, que é esse 1 que aparece aqui embaixo, né? E aí que tá. Então, a probabilidade de ocupação desse estado de energia E vai ser de 0,19. E não tem unidade de medida, tá? Certo? 0,19 ou 19% de possibilidade, probabilidade de ocupação. Qual é a probabilidade de ocupação de um estado quântico de energia 0,1 elétron-volts menor que a energia de Fermi? Olha que legal. A mesma conta, só que daí aqui no expoente, né? Se a energia é menor, esse expoente vai ficar negativo, né? Então você faz a mesma conta, só considerando aqui menos 0,1 e olha a probabilidade de ocupação. Se aqui era de 19%, aqui vai ser de 81%. Olha, de 81, o que falta para 100% é 19. Certo? Então note que essa curva aqui, essa curva, ela é simétrica. Ela é simétrica. A probabilidade do lado de cá, a 0,1 elétron-volt da energia de Fermi, é exatamente simétrica à probabilidade do lado de cá, a mais 0,1 elétron-volt da energia de Fermi. Se aqui eu tenho 19% de ocupação, aqui eu tenho que ter 81% de ocupação. E assim por diante. Tudo bem até aí, pessoal? Tudo. Então tá. Agora vamos falar das duas variáveis. Qual é o papel das duas variáveis? Veja, essa é a densidade de estados, é o NE. Essa é a probabilidade de ocupação. Quando você multiplica os dois, você gera uma nova variável chamada densidade de estados ocupados. Tá bom? A densidade de estados ocupados é exatamente o produto da densidade de estados vezes a probabilidade de ocupação. Então, a densidade de estados, eu tenho mais ou menos esse gráfico em função da energia. Vezes a probabilidade de ocupação, eu tenho esses gráficos aqui. Para energia zero, eu tenho esse gráfico. E para energia de 1000 Kelvin, por exemplo, eu poderia ter esse gráfico aqui. Quando você faz essa multiplicação, olha o que você obtém. Você obtém para 0 Kelvin, por exemplo, esse gráfico aqui. Ele cresce aqui numa curva que é majoritariamente comandada pela densidade de estados e trunca abruptamente numa curva que é comandada aqui pela energia de Fermi, pela probabilidade de ocupação. Vocês estão vendo os dois fatores, o que cada um fator faz? Olha só. Que legal, né? Certo? Então, note que vamos ver o significado desse N0E.
Se N0E é um número de estados ocupados por metro cúbico por unidade de energia, ou em eletronvolts ou em joules, tá? Então, primeiramente, eu tenho que imaginar que isso é dependente do volume e também da energia, do range de energia que eu estou escolhendo. Olha só. Primeiramente, vamos ver aqui. Em uma amostra de cobre, cuja energia de Fermi é 7 eletronvolts, quantos estados ocupados por eletronvolt existem num pequeno intervalo de energias entre as vizinhanças de 7 eletronvolts? Então, se eu imaginar um pequeno intervalo de energia, a energia de Fermi menos uma energia qualquer menos a energia de Fermi vai tender a dar um expoente zero aqui, né? Porque a energia vai estar muito próxima da energia de Fermi. Ou seja, qualquer número elevado a zero é 1. Ou seja, isso daqui, essa razão que eu tenho aqui, vai ser aproximadamente 1/2. Tá? O Ne, basicamente, se eu considerar aqui 7 eletronvolts, tá? Vou mostrar lá o Ne para vocês, né? Se eu sei a massa e sei a energia, eu posso facilmente calcular o Ne. Não tem mais problema nenhum. Então, sabendo que são elétrons e que a energia é 7 eletronvolts, eu posso facilmente calcular essa densidade de estados. Nesse meu caso, eu tenho 1,8 vezes 10 a 28 estados por eletronvolt por metro cúbico. Tá. Então, o número de estados ocupados é 1/2 vezes esse valor, ou seja, 0,9 vezes 10 a 28 estados por metro cúbico. Eu não sei o que esse 1 está fazendo aqui. Vamos lá. É a unidade de medida, né? Tem que ser assim, Estados ocupados por eletronvolt por metro cúbico. Tá. Considerando aqui o volume da amostra, que seja de 2 vezes 10 a menos 9 metros cúbicos, então eu tenho, novamente, preciso multiplicar por esse volume aqui. Multiplicando 0,9 vezes esse valor, eu tenho 1,8 vezes 10 a 19 estados ocupados por eletronvolt. Agora, se eu soubesse o range, né, o intervalo em eletronvolts que eu quisesse monitorar essa ocupação de estados, eu poderia calcular o número de estados ocupados nesse intervalo de energia. Certo? Olhe só, que coisa interessante a gente pode obter a partir dessas equações. Eu sei que o número de elétrons de condução por unidade de volume pode ser calculado dessa maneira aqui, por definição. Número de elétrons de condução por metro cúbico. O Nzinho, que a gente calculou lá na frente naquela primeira aproximação, como sendo lá com a densidade, com o volume da minha amostra, com o número de Avogadro e assim por diante. Essa definição é uma definição muito mais sensata, muito mais precisa para a densidade de elétrons de condução por unidade de volume. Então eu sei que
o Nzinho pode ser obtido dessa maneira. Mas essa densidade de estados ocupados, quando eu estou falando da temperatura zero, que vai de zero até a energia de Fermi, essa densidade de estados ocupados precisa ser de 100% de estados ocupados. Correto? Então, quando você substitui aqui a densidade de estados ocupados pela definição dela, né, o NE, o PE, você vê que você pode obter, esse é o NE, e o PE, que é a probabilidade que eu acabei de falar, é 100%, todos os estados estão ocupados, então a probabilidade de um estado ocupado é 1, certo? Abaixo da energia de Fermi na temperatura zero. Tá? Integrando essa equação, eu chego nesse valor. Agora, isolando essa energia aqui, a energia de Fermi, eu posso obter essa equação aqui, ó. A energia de Fermi vai passar a ser 3 sobre 16 raiz de 2π vezes elevados a 2/3 vezes h ao quadrado, n a 2/3 dividido pela massa. Né? Massa, nesse caso, do elétron. Tá? Note que se eu souber qual é a minha partícula que eu estou construindo, o átomo, né, que são elétrons, eu posso facilmente calcular a energia de Fermi aqui, sabendo qual é a densidade, o número de elétrons de condução por volume aqui. Tá certo? O Nzinho, né? Certo, pessoal? Então, olha só. A prata é um metal monovalente. O que o autor quer é que calculemos a concentração de elétrons de condução, a energia de Fermi, a velocidade de Fermi, o comprimento de onda de Broglie, para o item C, né, para a velocidade de Fermi. E os dados que nós temos para a prata é que a densidade é 107 gramas por mol, a massa é 10,49 gramas por centímetro cúbico, né? A densidade de massa, né? Aqui está invertido, né? Desculpa, pessoal, que eu tenho que corrigir, ó. Aqui está invertido, ó. Essa é a massa molar. Essa é a massa molar. E esse daqui é o meu ρ. Desculpa. Pela unidade a gente consegue ver isso, né? Tá? Então vamos lá, ó. Massa molar, gramas por mol. E densidade, né, é gramas por centímetro cúbico. Então, eu sei que o Nzinho pode ser calculado dessa maneira, a densidade dividido pela massa molar dividido pelo número de Avogadro, tá? Então, tenho aqui, essa é a concentração de elétrons de condução para a prata, sempre para os condutores é da ordem, o Nzinho é da ordem de 10 a 28. Né? Então, a energia de Fermi basta substituir, né? Você tem que é esse valor aqui, né? A velocidade de Fermi, você relaciona a energia com a energia cinética, então você tem a velocidade de Fermi aqui. Opa, desculpa. E o comprimento de onda de Broglie, você tem a partir da velocidade de Fermi, que você associa um momento linear, mv, ao elétron, né? A massa do elétron vezes velocidade é momento linear. E também pode ser h sobre lambda. Isolando lambda, eu tenho
5,22 vezes 10 a menos 10 metros de comprimento de onda desse elétron. Note que é da ordem de angstroms, né? 5,22 angstroms. Então, qual é que é a grande diferença entre um semicondutor e um isolante? Antes de começar a falar isso, eu queria saber se vocês têm mais dúvidas, pessoal, sobre esse conteúdo aqui nesse momento. Porque essa próxima parte aqui dos semicondutores vai finalizar a questão desse conteúdo do capítulo 21. De agora em diante, vamos tratar apenas dos semicondutores. Por mim tá tranquilo. Então tá, pessoal. Vamos lá. Então eu tenho os semicondutores aqui e eles se diferenciam basicamente dos isolantes pela energia de gap. Nos semicondutores o gap é menor do que nos isolantes. Tá? Então, com alguma energia não tão grande quanto aqui, é possível levar elétrons da banda de valência para a banda de condução. Certo? Então, alguma energia plausível, né, é capaz de fazer isso, alguns electronvolts, né? Então, nesse sentido, o que a gente vê é que agora a gente tem uma ferramenta para justificar o porquê é que o coeficiente de temperatura em alguns semicondutores se torna negativo. Certo? Primeiramente, o coeficiente negativo implica que a resistência elétrica ou a resistividade passa a diminuir com o aumento de temperatura. Isso para os metais é alguma coisa inconcebível. Por quê? Porque nos metais com alto número de portadores de cargas de condução, certo? Toda vez que você aumenta a temperatura, você gera mais espalhamento, porque os átomos da rede cristalina vão passar a vibrar com maior intensidade. Então você causa espalhamento de elétrons que estão querendo atravessar a rede cristalina e isso se manifesta no aumento da resistência ou da resistividade. Tá? Já nos isolantes, a conversa é um pouco diferente, porque os semicondutores, porque os semicondutores, eles não têm um número tão elevado de elétrons de condução, ou de portadores de carga de condução. Nos semicondutores, esses elétrons de condução, eles existem, mas num número menor. De tal forma que quando você aumenta a temperatura, além de aumentar a vibração da rede, você também aumenta o número de portadores de carga disponíveis para conduzir. Então, com o aumento do número de portadores de carga, esse fator se torna mais relevante, fazendo com que, numa temperatura levemente mais alta, o semicondutor se torne melhore suas propriedades de condução pelo aumento do número de elétrons disponíveis para a condução. Por que os elétrons de condução aumentam em número? Porque quando você aumenta a temperatura, mais elétrons vão passar da banda de condução para da banda de valência para a banda de condução. Tá? Os elétrons vão ser excitados a se transferirem da banda de valência, não em plenitude, mas alguns deles vão passar da banda de valência para a banda de condução,
fazendo o melhoramento das propriedades de condução, dos mecanismos de condução. Ok, pessoal? Ficou um pouco mais claro essa questão? Então, em resumo, existem dois parâmetros que precisam ser balanceados. Um piora a condução, que é a questão do espalhamento pelas vibrações da rede cristalina. Esse espalhamento pelas vibrações da rede cristalina piora a condução. O outro fator é o fator de número de portadores disponíveis para a condução, que melhora as propriedades. Quando o número de portadores disponíveis se torna mais relevante que o espalhamento, você tem um coeficiente negativo típico dos semicondutores. O coeficiente de resistência, de temperatura da resistividade se torna negativo. Ok, pessoal? Ok. Então tá. Bom, vamos falar então agora dos semicondutores, tá? O silício puro em si, ele não tem tantas aplicações, né? A gente vê que a banda de valência dele é formado por 4 elétrons, tá? Ele termina aqui a decomposição em 2s e 2p. Tem 4 elétrons, então ele faz 4 ligações covalentes com seus átomos vizinhos, para garantir a estabilidade, né? Então, compartilhando 4 elétrons com seus vizinhos, ele satisfaz aquela regra do octeto e permanece, portanto, estável. Tá? Então, quando você quer tornar o silício um pouco mais interessante, um pouco mais atrativo para as aplicações, o que você pode é dopá-lo ou com materiais que têm 5 elétrons na banda de valência ou com materiais que têm 3 elétrons na banda de valência. Se você dopar com o fósforo, por exemplo, que tem 5 elétrons na banda de valência, o que vai acontecer é que ele vai ter um elétron mais fracamente ligado aqui próximo do fósforo. E esse elétron, tá? Normalmente vai ser doado para os mecanismos de para os mecanismos de condução, tá certo? Então você vai ter um átomo aqui, um material normalmente, composto por um elemento doador, ou seja, ele recebe o nome de semicondutor do tipo N, porque ele vai doar cargas negativas, certo? Dúvida até aí, pessoal? Então, o que normalmente acontece é que esse elétron, tá, que estava aqui mais fracamente ligado, ele vai ser facilmente excitado, passando para um nível de energia da banda de condução. Ele estava aqui na banda de valência e passará facilmente para a banda de condução porque ele está fracamente ligado com o núcleo. Então, a sua condução vai ser dominada por elétrons, ou seja, elementos de carga negativa. Certo, pessoal? Já quando você tem o alumínio dopando o silício, por exemplo, alumínio tem valência 3. Então, o que acontece é que
esses elétrons, tá? Vão ver, os elétrons vizinhos do alumínio vão ver a possibilidade de que com uma baixa energia passem a ocupar esse estado que era antigamente vago, tá? Que vai passar a ser ocupado por um elétron vizinho, tá? Então, o mecanismo de condução, nesse caso, não são mais os elétrons, e sim os buracos que serão preenchidos pelos elétrons. Então, é como se houvesse aqui uma vacância por cargas, uma afinidade por cargas negativas, né? Mas um preenchimento que levasse à ocupação desses buracos que se comportam como cargas positivas, ok? Então, esse é o mecanismo de condução dos semicondutores do tipo P. Ok, pessoal? P de positivos. Então, o buraco se comporta como uma carga positiva, uma vacância, e essa vacância vai ser propagada ao longo da rede cristalina, como que se fosse uma carga, só que uma carga positiva nesse caso, certo? Que elétron indo para um lado significa que carga positiva está migrando para o outro lado. Ok, pessoal? Dúvida? Então veja só, olha aqui uma matriz, uma tabela para a gente comparar aqui, né? Tá certo? O que acontece no silício dopado com fósforo e no silício dopado com alumínio, por exemplo, tá? Né? Então, você tem energia de gap, que é parecida, tá certo? Você tem que o fósforo vai se comportar como um doador de elétrons e o alumínio um aceitador, né? Aqui a condução é comandada por elétrons e aqui por buracos, né? E assim por diante. Então é só para entender melhor, né? A carga do dopante é 15, aqui é 13, né? Certo? E assim por diante. Certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui antes de começar a falar das junções, para finalizar esse conteúdo. A concentração N0 de elétrons de condução no silício puro à temperatura ambiente é de aproximadamente 10 a 16 elétrons por metro cúbico. Supomos que ao doparmos silício com fósforo, estejamos interessados em multiplicar esse número por 10 à sexta. Que fração de átomos de silício devemos substituir por átomos de fósforo? A temperatura ambiente e a agitação é suficiente para transferir todos os elétrons a mais do átomo doador para a banda de condução. Esse é um dado importante. Então, aqueles elétrons que estarão entrando a mais do fósforo, que tem 5 elétrons em relação na banda de valência em relação ao silício, que tem 4, esse quinto elétron, ele migra diretamente para a banda de condução. Ok? Então é assim que a gente vai exibir, imaginar essa primícia, né? Então, veja bem, eu tenho que a concentração de átomos de fósforo, tá certo? Pode ser escrita assim, ó. Eu tenho uma concentração de átomos inicial, N0, que está aqui descrita, 10 a 16, e eu quero aumentar ela em 10 a sexta. E isso vai ser, obviamente, conduzida dessa maneira. Condução inicial, que é 10 a 16, mais o número de átomos de fósforo que eu vou querer aumentar essa concentração, ok? Então, o número de átomos de fósforo vai ser 10 a sexta, número de
elétrons de condução menos o número de elétrons de condução. Isso é aproximadamente 10 a sexta aqui, vezes esse número aqui, certo? Ou seja, 10 a 22 átomos ou elétrons por metro cúbico, tá? Então, eu sei essa concentração agora de átomos de fósforo, que é esse valor aqui, não, de elétrons, né? Proporcional ao fósforo aqui. Agora eu vou monitorar o número de átomos de silício por metro cúbico. Porque daí com esse número e com esse daqui eu vou combinar e encontrar o número de átomos de fósforo, basicamente, tá? Que devem ser substituídos. Então, a concentração de átomos de silício por metro cúbico valerá 5 vezes 10 a 28 átomos por metro cúbico, tá? Agora, se você diminuir, ou se você dividir, perdão, esse valor de átomos do silício pelo aumento do número de átomos de fósforo, se você dividir esses dois valores, olha o que você vai ter. Vai ter 5 vezes 10 a sexta átomos de silício por átomo de fósforo que devem ser substituídos. A cada 5 milhões de átomos de silício, eu devo colocar um átomo de fósforo. É isso que está me dizendo. Então, controlar essa dopagem é um passo muito importante e deve ser conduzido de maneira muito precisa, porque pequenas variações geram grandes erros, né? Pequenas variações da dopagem geram grandes erros. É por causa disso que, para se fazer um semicondutor, tá? É necessário uma sala extremamente limpa, certo? Com um sistema de filtragem de ar, né? Com vários protocolos para garantir uma precisão na dopagem do semicondutor. Ok, pessoal? Dúvidas? Pessoal, alguém pode falar comigo? Tudo bem? Sim, tudo bem. Então tá bom. Bom, agora o que eu quero finalizar as discussões da aula de hoje, basicamente, é falar sobre a junção de um semicondutor do tipo P e um semicondutor do tipo N, ou seja, da junção PN. Alguém de vocês já ouviu falar dessa junção? Eu não. É muito importante isso, né? Então, sobre essa junção, pessoal, imaginem o seguinte, eu tenho um semicondutor do tipo P, aqui você tem uma falta de elétrons, tá certo? E aqui você tem uma sobra de elétrons. Quando você encosta, cria um contato elétrico entre o semicondutor do tipo P e o semicondutor do tipo N, os elétrons que estavam populando do lado de cá vão querer migrar, se difundir para o outro lado. Elétrons indo para o lado P significa que corrente elétrica veio do lado P para o lado N. Ou seja, a corrente de difusão, né, foi do lado P para o lado N, certo? Como que se fosse ficar ao final com carga positiva do lado de cá, porque os elétrons migraram do lado de lá, né? Então, os buracos, os portadores positivos de carga, migraram para cá, né? Certo?
essa é a corrente de difusão. Só que, por outro lado, surge uma diferença de potencial aqui, certo? Obviamente, aqui fica falta de elétrons, né? Para garantir a neutralidade, né? Então, é como se fosse uma fonte, lado positivo, lado negativo. Cria-se uma diferença de potencial que gera uma corrente chamada corrente de deriva. Certo? Então, numa junção que não está ligada em nenhuma fonte, que não está polarizada, a corrente efetiva nessa junção é nula. Ok, pessoal? Então, isso quer dizer que a corrente de difusão é igual à corrente de deriva. Nesse caso, então, a soma das duas contribuições dá zero. Ok, pessoal? Dúvidas sobre a corrente de deriva e corrente de difusão? Eu preciso que vocês conversem, pessoal. Eu não tenho. Ah, que bom. Então, olha o que acontece quando você liga essa junção a uma fonte. Tá bom? Quando você liga ela a uma fonte, você pode ligar o lado positivo da fonte com o lado P, ou você pode ligar o lado positivo da fonte com o lado N. Coisas diferentes vão acontecer. Quando você liga o lado positivo da fonte com o lado P do semicondutor, na verdade, você vai fazer com que essa interface entre o semicondutor do tipo P e o semicondutor do tipo N seja diminuída. Ela também é conhecida como zona de depleção, tá? Fazendo com que ela seja diminuída, facilita a passagem da corrente nesse sentido, que é o sentido da corrente de difusão, certo? Mais cargas positivas vão migrar para o lado negativo, fazendo com que você tenha uma condutividade relativamente alta, certo? Agora, ao contrário, quando você liga o polo positivo com o lado N do semicondutor, olha o que acontece. Mais cargas positivas vão ser geradas aqui, porque os elétrons que estavam sobrando aqui vão tender a migrar para a fonte. Então vai aumentar aqui a zona de depleção, certo? Então, aumentando a zona de depleção, fica mais difícil de elétrons saírem do condutor do tipo N e migrarem para o condutor do tipo P, certo? Então, você tem uma corrente de polarização inversa, que é essa corrente I, que é menor, quase nula, em relação às demais correntes, né? Essa é a corrente de difusão e essa daqui é a corrente de deriva, certo? Somando a corrente de difusão com a corrente de deriva, eu tenho a corrente inversa. Aqui mesma coisa, somando a corrente de difusão com a corrente de deriva, eu tenho a corrente de polarização direta, certo? Ok, pessoal? Ok. Joia. Bom, para finalizar a aula de hoje, eu poderia falar aqui de vários exemplos. Um deles, o diodo retificador, né? Que ora está polarizado diretamente, ora a junção PN está polarizado no sentido direto e ora está polarizado no sentido inverso. Quando ela está polarizada no sentido inverso,
praticamente não tem passagem de corrente. Então ele permite a passagem de corrente apenas num sentido, certo? Ou seja, apenas as cristas positivas passam pelo diodo retificador, ok? Outra aplicação é o LED emissor de luz, né? O diodo emissor de luz, tá? Como ele funciona? Existe o gap entre a banda de valência e a banda de condução. Bom, quando elétrons vão migrar da banda de condução, que é um nível mais alto, para a banda de valência do semicondutor do tipo P, eles podem emitir facilmente luz, certo? E essa luz, porque existe um desnível de energia entre a banda de condução do tipo N e a banda de valência do tipo P. Quando eles vão popular, eles emitem luz, certo? E essa luz tem comprimento de onda Hc sobre a energia do gap. Sim, essa energia do gap aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A energia do gap. É como se o elétron fosse saltar dessa banda de condução, certo? Para essa banda de valência. Então ele salta daqui para cá, certo? Esse é o semicondutor tipo P, que tem espaços vagos aqui na banda de valência. E o semicondutor do tipo N tem elétrons na banda de condução. Quando esses elétrons decaem para a banda de valência, eles emitem luz. É isso que o LED faz. Certo? Aqui você tem um esquema de mostrar de como é que o LED funciona, né? Tudo mais, tal. Certo? Então teria outras aplicações, como por exemplo, o fotodiodo, o laser semicondutor, tá certo? Todas funcionando do mesmo princípio. E finalizando também a questão dos dispositivos, como por exemplo o MOSFET, né? Esse tipo de transistor serve para amplificar um sinal elétrico. Ele é um amplificador, basicamente, né? Então você tem um sinal que é injetado numa porta, tá? Esse sinal pode aumentar ou diminuir a quantidade de elétrons disponível para a condução nesse canal, que está aqui basicamente na interface de um semicondutor do tipo P para um semicondutor tipo N. Você pode, aumentando o campo, disponibilizar mais elétrons de condução ou menos elétrons de condução. Então, caso você disponibilize mais elétrons de condução, eu vou estar amplificando esse sinal que entra no dreno e sai na fonte aqui, certo? Se você gerar um campo de tal maneira que diminua o número de elétrons de condução, você pode estar, né, fazendo com que menos elétrons cheguem do dreno para a fonte. Esse canal se estreita, teoricamente, né? Ele fica com menos elétrons disponíveis para a condução, né? E para finalizar a aula de hoje, tem esse exercício aqui, tá? Que é bem simples, pede simplesmente para calcular o comprimento de onda de um material que tenha esse gap de energia, certo? Um LED com esse gap de energia de 1.9, né? Aí você vê que, obviamente, tem que converter aqui para o SI, né? Passar 1.9 electronvolts para Joule na hora de substituir aqui. Você chega em 650 nanômetros, tá? Que corresponde a uma cor, tá? Ok, pessoal? Se eu não me engano, é vermelho. 650 nanômetros é vermelho. Se não me falha a memória, tá? E com isso nós terminamos a lista de exercícios aqui disponível para o próximo
próxima avaliação. Ok, pessoal?